Olá, estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje eu recebo o Tenente Júlio César, do Corpo de Bombeiros, e ele está dando dicas de primeiros socorros para a gente. Tenente, a gente mostrou o que fazer com um bebê que engasgou, e agora vamos ver a questão do adulto, o que a gente pode estar fazendo? A gente vai ver a imagem, explica para a gente. No caso da vítima adulta consciente, o sinal do engasgado ele é muito nítido, a pessoa não consegue falar, normalmente ela leva as mãos ao pescoço, então essa obstrução ela pode ser dada em função do alimento, em função de uma prótese dentária. Então, assim, algum objeto que esteja obstruindo a passagem do ar consequentemente, o oxigênio não está chegando em nível pulmonar. Então, à medida que esse adulto estiver engasgado, a gente pode, conforme a figura está mostrando, levar as mãos, né, no abdômen, abaixo ali Da do externo, costela? né, abaixo das Do externo, né, costelas, que liga as costelas. exatamente, fazer essa compressão abdominal no sentido de girar o polegar a medida para eliminar, né, esse objeto que esteja obstruindo. Então, nesse primeiro momento que a vítima está em pé, consciente, é essa manobra que se faz. São compressões abdominais com a vítima em pé, na tentativa de liberar esse corpo que esteja obstruindo a passagem do ar. Caso a vítima tenha uma evolução do quadro e venha a ficar inconsciente, ela, no caso, desmaiada, né, apagada, essa vítima vai ser deitada ao solo e a pessoa vai ter que fazer compressões torácicas, né, conforme fazem em parada cardiorrespiratória, que eram aquelas massagens cardíacas. A gente deita a pessoa de costas, então, Exatamente, com com a barriga para barriga cima. para cima e faz as compressões em cima do externo. No caso dela está inconsciente, que é a vítima desmaiada. No caso dela estar consciente, orientada, com a dificuldade de respiração, é feita essa manobra em pé, que foi mostrado no vídeo. Uhum. E outros casos também de problemas em casa, tem questão até de choque elétrico, né? Principalmente com criança. É, o choque elétrico, né, ele tem um risco muito grande quando as crianças, hoje as tomadas da padrão ABNT, que são os últimos modelos, são mais difíceis em função do tamanho do orifício. Mas se tiver algum objeto metálico, tipo grampo de cabelo, ponta de tesoura, as crianças têm o hábito de colocar esses objetos condutores na tomada. É o momento onde acontece o choque elétrico. E essa passagem da corrente elétrica pelo corpo, né, que é o choque elétrico, ela é muito crítica quando se passa pelo coração. Então, quando você tem uma corrente circulando próximo, na linha do coração, então quando eu tomo choque entre uma mão e a outra, a corrente elétrica ela passa num ponto muito crítico, que é o coração. Então ele começa a fazer queimaduras internas e contrair a musculatura. Então a parte mais crítica do choque elétrico. E nesse caso também tem algum procedimento específico, tenente? Se a pessoa estiver tomando choque, é muito comum em obras civis, a pessoa trabalhando muito próximo à rede elétrica, né, em lajes, com objetos metálicos. Se a pessoa estiver tomando choque, a pessoa não pode aproximar dela e fazer o toque direto. Então você tem que, teoricamente, utilizar um bastão isolado ou fazer uma interrupção na rede. Então, se eu estou tomando choque dentro da minha residência, o ideal o quê? Desligar essa fonte de energia, que é uma maneira segura de eu fazer a interrupção da passagem de corrente elétrica. A gente tem vários casos que a pessoa tomando choque, outra pessoa vai auxiliar e acaba também tomando a corrente elétrica Choque junto, né? juntamente com aquela primeira vítima. Então vai em sequência, vai em cadeia. Então o que tem que ser feito é interromper a passagem da corrente elétrica e tem que fazer o acionamento para a condução para o hospital. Uhum. Tenente, e questões de queda? Você falou tem casos também de crianças que acabam caindo em casa. Quando que a gente pode saber que essa queda foi grave, que a pessoa não pode ser movimentada ou não? A queda da criança ela é muito comum, né, no dia a dia, só que algumas vezes o nível da lesão é muito elevado, então você pode ser percebido através da simetria. Então você compara uma perna, um braço com o outro e percebe alguma anormalidade, e a própria dor da criança. A criança vai queixar de muita dor. Então, a partir desse momento, se percebe que houve uma fratura, que o nível da lesão foi um pouco mais elevada, é interessante que conduza ao hospital para fazer um raio-x, para poder tomar na circunstância, teve dúvida, conduz, leva para o hospital com o local adequado. Então, se tem essa dúvida, conduz. Vamos dizer assim, uma queda mais alta. O nível de queda, né, pôr uma criança
Então, se eu chegar um pé direito aí de 3 metros de altura, é um nível de lesão muito elevado. Então, dependendo da posição que a criança caia. Então, essa observação vai ser em função da resposta que a criança dá, do choro, né, do nível de dor e da simetria. Você vai olhar ali a questão do alinhamento, do alinhamento ósseo, se tem alguma deformidade. Vai ser percebido se existe ou não uma fratura ali. Mas essa avaliação é uma avaliação médica. Então, para o leigo, né, para a gente do dia a dia, no nosso cotidiano, vai ter que visualizar e tentar perceber se teve alguma normalidade mais séria. E se a criança continua o nível de dor, tem que conduzir para o hospital para poder verificar mais a fundo, para ver qual foi o nível da lesão. Uhum. E no caso também de quedas com a cabeça, pode ser complicado também, né? Quando existe o trauma crânioencefálico, né, então assim, ele é mais crítico, porque pode ter um afundamento craniano, pode ter... a criança acaba perdendo o nível de consciência, afeta realmente a parte cerebral, então é mais complexo. Então, o ideal é que se conduza também para o hospital para fazer uma avaliação. Uhum. E tem alguns casos também que a gente nunca sabe se a gente deve ajudar ou não, que é o caso dos acidentes. O que a gente deve fazer se a gente presencia um acidente de carro, numa rodovia, por exemplo? Como eu já falei, a primeira preocupação num acidente rodoviário é a segurança da cena. Então, o que a gente tem que preocupar é não aumentar o nível do acidente, aumentar o número de vítimas. Às vezes tem um acidente com um veículo e acaba tendo mais veículos sendo acidentados. Então, a primeira preocupação é sinalizar o local. Então, seja uma sinalização verde, seja um triângulo de advertência, né, que tem nos veículos, pisca-alerta ligado. Então, assim, realmente a primeira preocupação nossa é fazer a segurança da cena. Isso pode ser feito pela primeira pessoa que chegar no local. Uhum. A partir desse momento, ligar 193 para a gente e passar um detalhamento do local. Se a vítima está presa à ferragem, se ela está consciente, está inconsciente, o número de vítimas, porque em função do relato da pessoa que está no local, a gente vai saber qual recurso vai ser disponibilizado, quantas equipes, quantas viaturas, né, para conduzir o número de vítimas que existe ali naquele local. Esse auxílio da população ele é muito necessário para diminuir esse tempo, né, de resposta, que seja o tempo de chegada das equipes no local, que a gente dá uma condição de sobrevida maior para essas vítimas. Seria o tratamento rápido. Acidente tem que chegar rápido, tratar rápido, conduzir para o hospital, que é o local para tentar salvar mais vidas. Exatamente. Né? Tenente, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco ele vai responder as perguntas dos telespectadores. Ainda não ligou? Só ligar no 3559-3903. A gente volta já.